como tudo chegou ao que está e como nós somos envolvidos nisso. E a história começa com um magnífico anjo criado por Deus. A Bíblia não menciona o nome dele, mas pelas indicações ele recebeu esse nome de Lúcifer, que significa portador de luz. E o livro de Ezequiel, no capítulo 28, tem uma descrição interessante sobre como ele era, sobre o que aconteceu também. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, mas eu vou colocar aqui na tela. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, começa assim: assim diz o Senhor teu Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Veja que esse texto diz que ele, quando criado, foi um ser perfeito. Deus não criou um anjo problemático. Ele criou todos os seres perfeitos. E o texto de Ezequiel continua a dizer assim: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Ele não era qualquer anjo, ele era um anjo especial. Ele ocupava uma posição especial. Ele diz que permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. É interessante que essa expressão aqui, no brilho das pedras andavas, numa tradução árabe, diz assim, para esse mesmo texto, diz assim, que onde tocava os pés dele, onde o pé dele tocava, se transformava em pedras preciosas. Era uma espécie de Midas celestial, esse anjo. Era poderosíssimo. E continua dizendo: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Então Deus não criou esse anjo com um defeito de fábrica. Ele era perfeito até o dia que ele tomou a decisão, uma decisão de se rebelar contra Deus. Por que que ele tomou essa decisão? Por que que um anjo perfeito, criado de maneira perfeita como todos os outros anjos, chegou a ter alguma insatisfação e por isso se rebelou? O próprio livro de Ezequiel diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Aqui está uma maneira de nós elucidarmos isso. O que aconteceu? Ele começou a ficar ensoberbado por causa da sua beleza. Há alguns anos, aliás, são muitos anos já, mais de 25, 26 anos, eu escutei um sermão pregado por um professor nosso lá no NASP 1, e o título desse sermão era As desvantagens da beleza feminina. E à medida que o professor foi apresentando essas desvantagens, as meninas algumas ficaram incomodadas e outras ficaram felizes. Nesse caso aqui, está dizendo que a formosura dele o levou a um estado de rebelião, porque ele começou a superestimar a sua própria condição. Dada a sua formosura, ele começou a se superestimar. E um anjo satisfeito começou a ficar insatisfeito. O livro de Isaías diz qual era o desejo do profundo do coração desse anjo. Ele diz assim, no livro de Isaías, no capítulo 14, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você consegue perceber o que ele queria de verdade? O que ele queria? Aparentemente é ser como Deus, né? Mas ele está dizendo aqui, subirei acima das mais altas nuvens. Acima. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. De verdade, o que ele está querendo? Ser mais que o próprio Deus. Essas expressões que nós encontramos aqui, elas só mostram que ele não apenas estava só agora se superestimando, mas ele queria ser mais do que o próprio Deus. Quando você fala
em ser mais do que Deus, o que significa de verdade? Ele queria receber a adoração que só era devida a Deus. Ele queria ser adorado como Deus era, ou mais do que Deus era. Lúcifer desejou uma posição mais elevada, um trono exaltado, uma regência e dominância. Ele queria dominar, reger tudo. De verdade, ele queria o lugar do próprio Deus. Esse era o desejo dele. E foi assim que ele espalhou a discórdia, ele espalhou a rebelião nos céus. E ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a seguirem-no nessa rebelião. E foi assim que, por causa dessa rebelião, ele se tornou o que nós vemos na Bíblia hoje. A descrição dele o nome dele na Bíblia é Satanás, que quer dizer o adversário de Deus, o nosso adversário. E ele foi expulso do céu juntamente com esse 1/3 de anjos. Agora, como que o conflito chegou e se arrastou e veio parar aqui no planeta Terra? Por que que chegou aqui? Outro dia eu estava falando numa classe de crianças de 5º ano lá no Brasil, e eles me perguntaram, por que que ele não foi expulso lá para Plutão? Podia ser bem Plutão. Plutão é um lugar muito legal. Se tivesse ar lá, já seria congelado também. Se tivesse ar. Seria um bom lugar para expulsá-lo. Há pouco tempo atrás, Plutão perdeu até o status de planeta. Né? Um bom lugar para ir para lá. Por que ele foi lançado para cá? Porque exatamente quando ocorreu essa rebelião, o planeta Terra estava sendo criado, os projetos do planeta Terra já existiam, e Deus ia criar aqui e colocar aqui um casal livre, com liberdade de escolha, com livre-arbítrio, como todos os seres humanos. Como todos os seres criados, digo melhor. E ele argumentou que se Deus fizesse assim, que se Deus criasse esse planeta e colocasse aqui esse casal com livre escolha, eles escolheriam se rebelar contra Deus. Ele argumentou isso. Então, Deus poderia ter fulminado esse anjo quando ele se rebelou, não poderia? Ele tinha o poder para isso? Mas o que aconteceria se ele fizesse isso? As dúvidas sobre a possibilidade de o ser humano desobedecer ou obedecer, elas seriam sanadas com a destruição de Satanás ou aumentaria a dúvida? Aumentaria a dúvida. Eu acho até que seria pior, porque aí as pessoas obedeceriam Deus, sim, mas por medo e não por amor. Então, Deus, ao criar esse planeta, criou esse planeta um lugar perfeito, lindo, maravilhoso, colocou aqui aquele primeiro casal, e eles só podiam ser tentados ao redor da árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles só podiam ser tentados aqui. A prova que existia nessa árvore não era se o fruto era danoso, era venenoso. A prova era, eu sigo a palavra de Deus ou sigo a palavra do inimigo de Deus. A questão era essa. Ou eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou eu vivo da palavra que sai da boca do inimigo. Qual palavra escolher? Eles foram cabalmente instruídos e avisados que um anjo rebelde viria tentar convencê-los. Eu gostaria de dizer a você que Lúcifer, ou Satanás, chegou para o casal e disse, olá, eu sou Lúcifer, eu me rebelei contra Deus e eu estou tentando provar que todos os seres humanos também vão escolher se rebelar. E eu estou convidando vocês para participarem da minha rebelião contra o Criador. Só que tem uma coisa, nós todos vamos para um lugar bem quente no final. Vocês vêm comigo? Você já tomou a decisão? Você está em dúvida? Ah, não, ok. Satanás não foi honesto, vamos dizer assim. Não tem como esperar que fosse assim. Ele não disse exatamente quais eram as suas intenções. Ele tentou enganá-los. E o engano que ele submeteu ao casal foi dizer,
Você vê isso no livro de Gênesis, no capítulo 1. Deus disse que eles iam morrer e ele disse, é certo que vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Deus. Preste atenção no que ele está fazendo. Ele está colocando neles o desejo que é dele. Ser como Deus. Na verdade, ele está propondo, colocando neles uma necessidade que eles não tinham. Um desejo que não subiu ao coração deles. Agora ele está colocando isso. Você não quer ser melhor? Como é que você faz para melhorar uma coisa que é perfeita? Tem como fazer isso? Mas se você prometer que essa coisa vai virar um Deus, foi o que ele prometeu. Vocês vão melhorar, vocês vão ser como Deus. Era esse de fato o desejo dele. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos o resultado disso. O resultado disso não é melhora no nosso planeta. O resultado é sofrimento, privação, doença e, finalmente, morte. Esse é o resultado da rebelião contra Deus. E nesse afã de levar o primeiro casal, induzir o primeiro casal a se rebelar contra Deus, ele arrastou de verdade toda a humanidade atrás de si. Quando eles foram expulsos do jardim, eles estavam agora totalmente conscientes de que ao se rebelarem contra o Criador, ao escolherem a palavra do inimigo, eles estavam levando as consequências para toda a raça humana. E Deus fez ali no jardim a primeira promessa para eles. A promessa de Deus no jardim foi: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de Deus é que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente aqui? É o próprio Satanás. Quando aquela garota, naquela terça-feira, foi lá e comeu aquele fruto, para mim é uma terça-feira, eu odeio a terça-feira. Eu podia escolher qualquer dia, isso não importa. Quando ela fez isso e levou e deu para o marido, ela não sabia, mas ela estava arrastando o mundo todo numa rebelião contra Deus. As pessoas nem sabem disso. Mas através das nossas escolhas até hoje, nós ou decidimos viver da palavra de Deus ou viver da palavra do inimigo. O tempo todo. As nossas decisões fazem nós tomar essas decisões o tempo todo. Então, quando Satanás foi expulso do céu, ele pensava em, ao levar o primeiro casal a pecar, se Deus os perdoasse, ele teria que receber o perdão também. Acontece que ele não foi enganado como Adão e Eva, por isso ele não foi perdoado. Adão e Eva foram perdoados e amados por Deus como sempre. E isso encheu o coração dele de raiva. A revelação diz que, nesse ponto, ele reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Quem você acha que ele queria atingir? Você acha que ele queria atingir a gente? Não, um dia nós estamos vivos e outro dia estamos mortos. Ele queria atingir Deus. Então ele reuniu os anjos para inventar algum meio de fazer o máximo de mal para a família humana. E diz que foi apresentada proposta sobre proposta. Cada anjo veio e esboçou uma proposta para fazer alguma coisa terrível para a humanidade, até que ele mesmo, Satanás mesmo, imaginou um plano. Qual foi esse plano de Satanás? O texto diz assim: ele tomaria do fruto da vide, frutas, também do trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-las-ia em venenos, venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Olha esse texto aí e me diga, do que ele está falando?
É de doença? É de comida? Olha bem no texto, não olha para mim. É de comida? É de alimento? O assunto aqui é controle. Veja aqui, ó. Fazendo isso, ele teria sobre eles inteiro controle. A questão, de volta, não é comida e nem bebida. A questão é quem te controla. Essa é a questão. Note que ele não pegaria folhas de coca e transformaria em cocaína. Ele não pegou semente de papoula e transformou em ópio. Ele pegou coisas que Deus deu como alimentos e transformou essas coisas em venenos. E olha que coisa curiosa. Esses venenos arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais. Dominariam de tal maneira os sentidos. E a pessoa, então, perde o controle. O controle da pessoa, que a pessoa tem sobre os seus gostos, suas vontades, suas decisões, passa para o controle de Satanás. A questão aqui é controle, não é comida. A comida é um meio para chegar a tomar o controle. Ele sabia, o texto diz assim, que mediante o apetite pervertido, o mundo inteiro seria corrompido. E nós, brasileiros, sabemos muito bem que comida que não presta e corrupção andam de mãos dadas, não é? Lá no nosso país, inventam toda aquela falcatrua. Outro dia fui para Brasília fazer um seminário de saúde e passei na frente do Congresso e o menino que estava me levando disse, pastor, olhe para a direita, você vai ver o maior forno de pizza do mundo. Era o prédio do Congresso. Porque tudo que fazem lá, no fim, acaba em pizza. Então, corrupção e comida que não presta andam juntas. Ele sabia. Pervertendo o apetite da humanidade, ele os levaria à corrupção. E o que é curioso, você viu que ele diz que transformaria as comidas em venenos. Venenos. É uma coisa bem engraçada, que quando Ellen White fala de coisa que, quando ela vai falar de uma coisa que você, quando toma, morre, ela não usa a palavra veneno. Na nossa cabeça é isso, né? Veneno é uma coisa que você toma e morre. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que a gente fazia, tinha uma musiquinha assim, lá em cima do piano. Alguém lembra dessa música? Tem um copo de veneno, quem bebeu morre. Na nossa cabeça, veneno é uma coisa que você toma e morre. Ellen White chama uma outra coisa que você toma e morre, sabia? Alguém sabe o que é? Remédio. Ela diz assim, os remédios usados atualmente, na época dela, os remédios usados atualmente matam mais do que todas as doenças juntas. O que eram os remédios da época dela? Mercúrio, calomelano, tártaro emético. Eram drogas. Coisas que se você tomar, morre mesmo. E quando ela vai falar de uma coisa que vicia, sabe do que ela chama? Veneno. Então, quando diz ali que ele transformou as coisas em veneno, de verdade, o que ele queria? Viciar as pessoas. Quando eu li isso pela primeira vez na Revelação, falando do poder dos alimentos, como Satanás manipularia os alimentos para viciar as pessoas, para dominar a mente das pessoas, de uma tal maneira que as pessoas ficavam dependentes desses alimentos, porque alguma coisa liga lá no cérebro e a pessoa depende disso, eu fiquei bem assustado. Eu fiquei bem, assim, preocupado, porque o que vai ser? Quer dizer que a comida que eu como pode me levar a estar sendo dominado? Eu perco o controle? Lendo isso na Revelação, eu fiquei bem assustado. Aí eu estive em Manaus, há 2 anos, e estava dando um seminário sobre saúde lá, e uma psicóloga, no intervalo, me chamou num canto e me disse assim, pastor, isso que você acabou de mostrar aí já está no domínio público. E ela me mostrou esse livro aqui. Eu vou colocar na tela e você vai ver bem grande.
prato sujo. E olha o subtítulo do livro. Diz lá, ó, como a indústria manipula os alimentos para, consegue ler? Viciar você. Agora a gente vai ler o outro lado do livro, essa parte aqui. Eu vou pedir para alguém me ajudar para não parecer que eu estou inventando, ok? Você pode me ajudar? Quer que eu leia aqui? Leia. Show. Começou como um docinho após o almoço, depois era batata frita todo dia. Essa história de como um cérebro viciado é prostituído. Ele sabe que a salada é mais digna, mas gosta mesmo é do açúcar, sal, gordura, farinha refinada, substâncias que dão tanto prazer quanto sexo, como um poder viciante comparável ao da cocaína. A indústria da comida manipula essa nossa fraqueza para tornar-nos produtos irresistíveis, como doses cavalares desses aditivos. E pagamos por isso com a nossa saúde. Aqui você vai entender como realmente funciona essa indústria. E para não dizer que não falamos de couves-flores, esse livro também traz descobertas fresquinhas da ciência que podem revolucionar sua dieta. Bom apetite, ou não. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. É o que ele quer fazer com o nosso cérebro. Para que isso? Você já viu? Para quê? Para nos controlar. Não é que ele quer fazer você parar de vir à igreja. Não, ele até faz questão que você venha na igreja. Porque aparentemente você está tudo bem. Você está frequentando os cultos, você dá a sua oferta, seu dízimo, você ora, lê a Bíblia, a lição da escola sabatina, faz o ano bíblico. Mas lá dentro da sua mente, quem controla os seus desejos, quem diz, quem dita como você é, a quem você adora, é ele. Como que ele faz isso? Ele descobriu que ele faria isso da maneira mais eficiente, pervertendo o seu apetite. Então, amigos, a mensagem de saúde que a igreja tem, a igreja adventista tem, não é só uma coisa para você ter saúde. A questão, de verdade, não é saúde. Qual é a questão que está, de fato, por trás de tudo? Adoração. A questão é a quem você adora. Às vezes eu digo para as pessoas assim, se você comer um chocolatinho, beber um refrigerante lá de vez em quando, fisicamente não vai fazer mal nenhum para você. Não tem nenhum problema. Você não vai ficar doente, não vai ficar com osteoporose, não vai ficar diabético. Se você comer de repente, lá de vez em quando uma carninha, também não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Mas a questão maior não é essa. A questão não é ficar doente, não é ter problemas. A questão maior é a quem você adora. A questão maior é o princípio que está por trás da adoração. Só um ser merece adoração. Você consegue imaginar isso? Você consegue entender isso? Só um ser merece adoração. E essa escritora, Márcia, ela não é nutricionista, ela é uma jornalista. Ela coloca na página 42 desse livro assim, ó, farinha, sal, açúcar e gordura refinada, tudo refinado aí, são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia e elas estão por toda parte. Em alguns produtos aparece um desses ingredientes. Em alguns produtos aparecem os 4. É por isso que em algumas embalagens desses alimentos aparecem a frase assim, impossível comer um só. Por que aparece impossível comer um só? Por que é? Porque você come um, não para enquanto não vê o fundo do saco. Aqui não tem esse negócio. Mas lá no Brasil tem aqueles salgadinhos que você abre e vem aquele cheiro de chulé. Aqui não tem, né? Não, aqui não. Americano não come porcaria. Não. Vocês já viram como é que as pessoas comem aquilo? Enquanto não acaba, não para. Você acha que é sem querer isso? Não. É porque o cérebro está de tal maneira viciado. Gente, esse livro mostra como se chegou a conseguir fazer isso.
Estudos científicos foram feitos para descobrir onde no nosso cérebro a comida traz afetação e como estimular para a pessoa querer mais. Descobriram isso. Colocaram uma pessoa dentro de um aparelho de tomografia computadorizada e foram dando os alimentos através de sondas, canudinhos e fotografando o cérebro para ver qual área era estimulada. E descobriram. E hoje, acredite, quando você vai num supermercado, você não compra o que você quer. Você compra o que a indústria quer. É isso que acontece. Michael Pollan é um jornalista também americano. Ele escreveu um livro, já está traduzido em português. Eu não sei como é que é em inglês o nome dele, mas em português é As Regras da Comida. Ele tem uma linha de pesquisa igual a da Márcia. E ele diz nesse livro assim, por exemplo, nunca vá ao supermercado com fome. Nunca vá. E outra coisa que ele diz, nunca leve criança. Lá no Brasil tem esse negócio, aqui eu não vi, pelos supermercados aqui eu não vi. Mas lá no Brasil é uma coisa assim, quando você vai chegando no caixa, você entra num corredor que vai dar no caixa. É um labirinto, um pequeno labirinto assim. Mas nas paredes desse corredor são prateleiras bem baixinhas da altura desse banco, que tem ali toda sorte de guloseimas. Tudo que tem ali, mas veja, dessa altura, as prateleiras baixinhas, na exata altura das crianças. A Jaqueline, minha esposa, chama esse lugar de o Vale da Sombra e da Morte. Porque a criança só vai pegando e jogando no carrinho. E tenta tirar do carrinho, para você ver o que acontece, o escândalo que ela vai pagar ali. Terrível. A dominação começa muito cedo. Muito cedo. E aí, pai e mãe não conseguem mais fazer a criança comer comida saudável. Por quê? Porque os centros cerebrais do prazer, da comida, eles foram pervertidos, nas palavras do livro, foram prostituídos. Mas a questão não é saúde versus doença. A questão é adoração. Quem você adora? Essa é a questão. Veja, como que ele transformou os alimentos em venenos. Em maio de 2011, a revista Época, lá no Brasil, perguntou, açúcar mata? E aí, no centro da matéria, está essa foto aí. Aqui tem um pouquinho de açúcar, 172 gramas, o que um brasileiro come de açúcar por dia. Esse aqui é 1,2 kg, o que um brasileiro come por semana. E aqui 5,1 kg, que é o que um brasileiro come por mês. E você consegue ver um carrinho de mão aqui? 63 quilos é o que um brasileiro come por ano. Sabe quanto que um americano come por ano de açúcar? 72 quilos. Quer dizer, nós estamos chegando lá. Logo a gente vai conseguir fazer alguma coisa igual aos americanos, né? Comer açúcar. Agora eu vou afastar aqui essa foto e você vai ver o que diz essa matéria. Olha só. Ele diz assim, ó, o jeito de conciliar prazer e vida saudável, essas coisas são irreconciliáveis, mas tem um jeito de você conciliar. Dizem os médicos, olha a expressão. Veja, não é uma coisa do diabo. Ele já está dizendo. Tentação, não tem tentação de Deus, não tem tentação boa. Tentação é sempre coisa do tinhoso, do capeta, do chifrudo mesmo. Como dizem ali no Nordeste do Brasil, do mal cheiroso. É dele. Tá? O jeito é cair em tentação só de vez em quando, se você quiser ter prazer e vida saudável. Mas no caso do açúcar, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve. Açúcar vê? Como que ele transformou os alimentos em venenos? Adicionando essas substâncias refinadas. Deveria ser considerado tão ruim e viciante quanto o próprio cigarro ou álcool. Ele tem o mesmo poder viciante que cigarro e álcool. E nós, às vezes, achamos que não tem problema nenhum. Até temos em casa esse negócio.
Em 2010, um ano antes, a Época perguntou: gordura vicia? E olha só, comer mal é um vício ou temos escolha? De novo, não parece uma frase, uma pergunta espiritual? Eles dizem ali, um novo estudo sugere que gordura cria dependência, como cocaína ou como heroína. Quanto mais gordurosa a comida, de fato, vamos reconhecer, mais gostosa ela é. Toda comida gordurosa é gostosa. Quando você corta aquela picanha e escorre aquela gordurinha por cima, amigo, não é bom. Não, bom não. É uma delícia. É para lá de bom. As coisas gordurosas, nós temos uma apetecência por elas muito maior. Sorvete, chocolate. Nós gostamos dessas coisas. Frituras. Elas são muito mais gostosas. Por quê? Porque a gordura é o veículo do sabor. Quanto mais gordurosa uma coisa for, mais saborosa ela vai ser. E mais viciante. Mais viciante ela vai ser. Tá? E aí a Época, ou melhor, a Super Interessante, em 2011, publicou essa revista aqui. Na verdade, o assunto da revista era aquele fato do menino que entrou numa escola no Rio de Janeiro e foi atirando. Vocês lembram desse fato? Eu não sei se foi no Realengo, onde foi, que o menino entrou e parece que 11 ou 12 crianças foram mortas ali. Esse é o assunto da revista. Mas na página 14, você tem essa matéria aqui, ó, de lá. Obesidade causa danos ao cérebro. Que tipo de danos? Vou subir a página para você acompanhar comigo. Diz assim, ó. Todo mundo já conhece os riscos trazidos pela obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, menor expectativa de vida, mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica. Gordura também causa danos ao cérebro. Que tipo de danos ele causa? Ele vai explicar, diz assim, ó. Nos indivíduos obesos ou mesmo acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes. Tinha níveis mais altos de fibrinogênio. O que é esse fibrinogênio? É uma proteína que causa uma inflamação no cérebro. E por causa dessa inflamação, o córtex orbitofrontal fica menor. Essa é a região cerebral que coordena a tomada de decisões. Essa parte do nosso cérebro é o que nós usamos para tomar decisões. Com esse fibrinogênio em excesso, essa parte do nosso cérebro fica menor. Ou seja, o que acontece com a nossa capacidade de tomar decisões? Ele diz assim, tudo isso gera consequências, danos permanentes e terríveis. Quais são esses danos permanentes e terríveis? Ele diz ali, ó, essa inflamação, ao afetar o córtex orbitofrontal, pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares. Ou seja, indivíduos acima do peso poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos. Eles ficam... Do que nós estamos falando? Controle. Eu não gosto muito de falar de produtos, sabe? Ficar falando de refrigerante, mas às vezes acontece lá no Brasil, o pessoal me convida, pastor, vem falar do refrigerante, fala na minha igreja, porque todo mundo toma muito refrigerante. Eu não gosto de falar de produto, tem uma razão para isso. Do refrigerante é bem fácil de falar mal, só tem porcaria lá, né? Não é? Tem alguma coisa boa no refrigerante? Certeza? Hã? Tem alguma coisa boa lá ou não? Nada? O sabor é bom? Tem algum ingrediente bom lá? Água. No nosso vaso sanitário também tem água. A gente bebe? A água que está lá é boa? Então, a água do vaso sanitário também não. As duas são muito parecidas. A diferença é que a do vaso sanitário você contaminou. E a do refrigerante, eles contaminaram com muita droga mesmo. Muita. Tá? Nem a água do refrigerante é boa. Nem a água é boa. O sabor a gente aprende a gostar. Mas ele é que traz o problema de viciar a gente. Então, às vezes eu vou falar do refrigerante, falo um monte mal, é bem fácil de falar. Aí a pessoa diz assim, pastor, você está coberto de razão, mas eu não consigo me controlar. O que essa pessoa está dizendo?
Alguém já está no controle dela. Eu já não estou falando para vocês aqui que você deve parar de tomar refrigerante. Eu estou falando que ele pode te levar a perder o controle. Ele não vai fazer você perder o controle de beber muito refrigerante, não. Ele vai fazer você perder o controle a ponto de você não saber a quem você está adorando e como. Como as tuas decisões afetam a tua adoração. Um outro ingrediente aí é o sal. E no Brasil fizeram essa pesquisa e diz que o lanche para a criança tem 70% do limite diário de sal. Um lanche, a criança já comeu 70% do limite diário de sal. Aqui já é bem diferente, é bem mais saudável, né? Diz lá assim, ó, o problema é que esses lanches podem conter, por exemplo, até 70% da quantidade de gordura saturada e sal recomendado para o consumo diário. Pior, grandes concentrações de gorduras trans responsável por aumento do colesterol. E isso aqui eu vi acontecer na minha frente, numa escola que eu trabalhei. O resultado dessa superexposição das crianças a essa forma de alimentação pode ser o desenvolvimento precoce de doenças como hipertensão, arteriosclerose e obesidade. A criança, um menino, começou a passar mal na escola. Aí levaram lá na secretaria e no meio caminho ali começaram a conversar com ele, perguntar. E ele disse, não, sabe o que foi? Eu esqueci de tomar o meu remédio para pressão alta hoje. 9 anos de idade. 9 anos. Foi lá ligar para alguém da casa trazer o remédio para o menino tomar, porque estava com pressão alta. Já tomava remédio para pressão alta. Então tem uma diferença berrante daquilo que Deus projetou para a gente e do que a indústria projetou para a gente. Não quero demonizar a indústria, mas veja a diferença. Olha só o tomate. O tomate tem 222 miligramas de potássio e 9 miligramas de sódio. Dentro do nosso corpo, em cada célula, há uma bomba chamada bomba sódio-potássio. Tá? Para cada sódio que tem dentro da tua célula, tem que ter 4 potássios, senão a célula entra em desequilíbrio e ela não funciona. Então, 1 sódio, 4 potássios. Se eu tiver 2 sódios dentro da célula, tem que ter 8 potássios. Né? Olha como é que Deus criou as coisas. Muito mais potássio e pouco sódio. Olha o repolho. Esse é um dos meus favoritos. Olha as nozes. Ó, o abacate. Uau. Olha, não é castanha do Pará, agora chama castanha do Brasil. Né? Mas vamos falar um pouco bem do Pará. 600 contra 2. Do jeito que Deus criou. Olha a banana. 396 contra 1. Esse é o jeito que Deus criou. Tá? Grão de bico. E aqui a campeã. Lentilha é uma delícia, né? Semente de girassol. Você tem ainda a aveia. O trigo, e esse aqui é o meu favorito. Olha só. Olha quanto tem de potássio na alface. E o sódio dá para contar nos dedos de uma mão. E aí você diz, Deus, você errou. Por que será que Deus colocou sempre mais potássio e menos sódio? Porque Ele sabe que isso destrói a nossa vida, destrói a nossa maneira de adorar. E nós acabamos adorando a quem não merece adoração. Né? Por isso que Ele fez desse jeito. No livro de Romanos, eu reputo ser esse um texto chave para você elucidar essa questão de como a tua mente fica afetada nesse negócio de adoração. Diz assim lá em Romanos, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo em outras palavras, não façam como a maioria das pessoas estão fazendo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, está dizendo, mude a sua maneira de pensar. Pense diferente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós gostamos de dizer assim, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. Nós oramos assim, e faça-se a tua vontade assim como ela é feita no céu. Faça a tua vontade na minha vida. Eu quero descobrir a vontade de Deus. Mas nós não descobrimos. Não é porque Deus não quer revelar. É porque muitas vezes a nossa mente não está em condição de reconhecer a vontade de Deus. Mas se nós mudarmos a maneira de pensar, o nosso jeito de pensar tem que mudar. E é uma das coisas que tem que mudar, o nosso pensamento tem que mudar, é o que nós sabemos sobre como nos nutrir. Escolher o jeito de Deus. A maneira como Deus escolheu e preparou para a gente. Por que isso é tão importante? No livro de Hebreus, no capítulo 8, tem esse texto aqui, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua... Está aqui a razão, O que é importante para Deus? A nossa mente. É lá que Ele vai imprimir as suas leis e também sobre o coração as inscreverei. Ele diz, eu serei o seu Deus e Ele será o meu povo. Consegue entender isso aqui? Quando a nossa mente for exclusivamente dada para Deus, então Ele será o nosso Deus. Mas numa mente dividida, Ele não vai ser o nosso Deus. É por isso que Satanás quer ter o controle. A alimentação, gente, não é uma questão de saúde versus doença. A questão não é essa. Porque, de verdade, até as pessoas que se alimentam bem, eventualmente podem ficar doentes. Mas a questão não é essa. A questão é a quem eu adoro. Como eu faço essa escolha da minha adoração? Essa é a grande questão. Conselho sobre saúde. Todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões. A menos que esteja livre da servidão, ele não pode ser um genuíno obediente servo de Cristo. Veja, é a condescendência com o apetite e as paixões que torna a verdade. Por quê? Porque a mente não consegue deliberar sobre o que é a verdade. É impossível ao Espírito e ao poder da verdade santificarem um homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pela paixão, pelo apetite. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não são mais apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das coisas comuns. Só que a gente não percebe isso. Isso acontece paulatinamente. E quando você for tomar uma decisão acerca da verdade, é que você vai perceber. Muita gente quer saber assim, por que as pessoas tomam essas decisões tão bizarras? Isso não acontece da noite para o dia. Foi sendo construída uma condição mental, que chega num determinado momento, a pessoa não vê volta, ela só toma aquela decisão. Quantos casamentos desfeitos? Quantos filhos abusados? Quantos crimes? E a pessoa faz sem ter a noção do que está fazendo. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Por isso, daí o adversário dirigir as suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Porque quando ele degrada as faculdades físicas, todo o corpo vai ser levado para o mal. É só a gente deixar degradar a mente. É com a mente que nós servimos ao Senhor. É com a nossa mente. Então é ela que nós temos que deixar em condições de adorar a Deus. Então hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. E isso a gente pode fazer o tempo todo. Então quando Deus criou esses chamados remédios de Deus, que você conhece, né? São 8 os remédios de Deus. A água, a alimentação adequada, o ar, o exercício físico, a luz solar, o repouso,
a temperança, que é você deixar de lado tudo que faz mal e comer com moderação o que faz bem, a confiança em Deus. Quando Deus inventou esses 8 remédios naturais, Ele não estava brincando de fazer saúde, Ele estava nos dando a condição de libertar, de nos libertar do controle de Satanás. Deus estava pensando no seu povo circundado por uma proteção, como se fosse um campo de força ao redor do seu povo. Mas sabem, os nossos hábitos podem nos levar para longe desse campo de força. E aí nós ficamos desprotegidos. Quando Jesus voltar, só haverá um Deus a ser adorado. Todas as nações da terra se ajoelharão e se prostrarão diante desse único Deus. Até o próprio Satanás vai se ajoelhar para ser destruído. Hoje é o dia de nós tomarmos uma decisão, de entregarmos o controle da nossa mente somente a Deus. Hoje é o dia. Eu digo hoje, não assim metaforicamente, não é uma força de expressão, não. Estou dizendo hoje mesmo, agora. Porque se você deixa para tomar uma decisão de entregar o controle da sua vida e mesmo dos teus hábitos alimentares para Deus, amanhã, quando você estiver de frente para a tua mesa e subir o cheirinho, pode ser que você não vai conseguir tomar uma decisão. Porque o teu cérebro pode estar já viciado. A melhor ocasião, o melhor lugar para tomar uma decisão é aqui, que não tem cheirinho nenhum. O melhor lugar para nós tomarmos a decisão de nos entregarmos totalmente a Deus é esse lugar. É por isso que eu quero convidar você a cantar uma música agora que fala dessa coisa da entrega. Todos nós precisamos nos entregar. Entregar tudo, a nossa mente, o que a gente é, o que a gente tem, para que somente Deus nos controle. Quer você dizer isso para Deus agora? Senhor, eu quero me entregar, preciso me entregar. Vamos fazer isso cantando essa música, vai ser colocada agora. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te
te oferecer somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, te adoramos nessa noite porque somente o Senhor é digno, porque o Senhor nos trouxe à existência todo esse lugar, esse planeta, porque tudo é teu. E especialmente queremos, numa decisão de entrega, dizer: Senhor, toma-nos para ser teus inteiramente. Recebe-nos e transforma a nossa maneira de pensar. Muda os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos apetites, para que somente o Senhor seja glorificado em nossa maneira de viver. Ao voltarmos para nossa casa nessa noite, queremos sair com a decisão de uma entrega completa a Ti e pedindo que as impressões espirituais que nos tocaram aqui continuem falando conosco, modelando a nossa maneira de pensar e de agir. Leva-nos, portanto, com segurança e nos traz de volta amanhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.